total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. 104,9. Bom dia! A Carmovida FM 104,9 apresenta Momento Jovem. Apresentação: Pastor Israel Alves. Programa Momento Jovem. Realização Kadosh Web Rádio. Todas as segundas, quartas e sexta, das 11 ao meio-dia. Apresentação: Pastor Israel Alves. Carmovida FM 104,9 apresenta Momento Jovem. Momento Jovem. Transmitir pelo Face hoje. Muito bom dia. Estamos começando o programa Momento Jovem. Desde já nós agradecemos a você que já está sintonizado em nosso canal do Facebook. Hoje vamos transmitir pelo Facebook. E você que está aí na Carmovida FM 104,9, você participa conosco, mandando seu alô, mandando sua mensagem, respondendo aí a pergunta do dia, tá bom? Pergunta do dia hoje bem interessante. Vamos ter também aí o momento onde você vai descobrir aí as curiosidades bíblicas. Então você participa conosco. Desde já eu mando um grande abraço para o pastor Sérgio Gleidson, que está já ligado conosco aí no programa Momento Jovem. Junto comigo hoje o irmão Rômulo. Bom dia, irmão Rômulo. Bom dia, pastor. Bom dia a todos vocês que já estão sintonizados aí pela Carmovida FM 104,9. E um bom dia a todos vocês que estão aí conectados ao vivaços aí pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus esteja abençoando cada um de nós aqui nesse tempo de edificação para as nossas vidas. Hoje, pastor, nós vamos ter também curiosidade bíblica, né? Sim. Vamos ter um tempo de curiosidade bíblica onde nós aprenderemos um pouco mais sobre também as Escrituras, certo? Então, fica conosco aí até o meio-dia. E aí daqui a pouco a pergunta do dia, você participa conosco. Deixa seu comentário aí no Facebook para a gente saber que você está conosco. Desde já, um abração aí para o pastor Sérgio Gleidson. Um abraço, meu amado. Que Deus abençoe sua vida, viu? Deus fortaleça cada dia sua fé. Um abraço aí, ele manda um abraço para toda a igreja aqui em Farias Brito. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Um abraço para a irmã Neide, rapaz. Há quanto tempo, hein, irmã Neide? Um abraço, ela está nos ouvindo lá da Cachoeira, é do irmão Neguinho. Que Deus esteja abençoando essa família. Um abraço aí para todos os irmãos na Cachoeira. Que Deus esteja abençoando cada um. Vamos ouvir o primeiro louvor dessa manhã, que tem como título Tu és fiel. Programa Momento Jovem, até 12 horas com você. Daqui a pouco a pergunta do dia. Tu és fiel, Senhor, meu Pai.
me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, Já tá bom, viu? Cidreira hoje. 11h07. 11h07, você participa conosco, interagindo conosco aí. Programa Momento Jovem, um programa da Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. E você participa conosco da seguinte forma: você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 96 38 48 22, 96 38 48 22, e você então responde aí a pergunta do dia: qual livro da Bíblia fala que o sol e a lua foram detidos? Qual o livro da Bíblia que fala que o sol e a lua foram detidos? Então você aí participa do programa Momento Jovem, respondendo aí: qual livro da Bíblia fala que o sol e a lua foram detidos? Programa Momento Jovem, o programa da Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. Fica na rua ali, Antônio Ferreira Lima, número 26, bem pertinho aqui de você, no centro da cidade de Farias Brito. E você é o nosso convidado a participar de nossa programação semanal. Hoje à noite temos a EBEC, às 19 horas, aliás, às 18h30. A EBEC é a Escola Bíblica Evangelizadora de Crianças. Amanhã temos um tempo de missões com os jovens, tempo bem abençoado, onde vamos estar orando por missões e contribuindo com missões também. No sábado não teremos nenhuma programação da mocidade, já que a gente vai fazer na sexta. Domingo temos a escola bíblica dominical e o culto de adoração à noite. Lembrando que domingo nós temos uma escola que funciona todas as salas, toda a faixa etária de idade, tá bom? Então você pode participar, começa 9 da manhã. E à noite nós estamos estudando o livro de Malaquias, tá certo? Nesse momento vamos ouvir a leitura do dia. Hoje, Provérbios, capítulo 17. Aliás, capítulo 18, tá bom? Então vamos meditar em Provérbios 18. Capítulo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, Qual o livro da o Bíblia meu escudo que
a força da minha salvação, que o sol e a o lua meu baluarte. foram metidos. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate
de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade, para sempre. É isso aí, o Senhor é benigno, o Senhor é amoroso. Agora vamos ter o nosso tempo de curiosidade bíblica. É isso aí, curiosidade bíblica. Nossa curiosidade bíblica de hoje você sabia que os sábios não têm coração do lado esquerdo? E aí, pastor? Coração do lado esquerdo? Sim, um negócio estranho, né? Você sabia que os sábios não têm coração do lado esquerdo? Você vai ver que são os tolos que o têm do lado esquerdo. E agora a gente observa em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, que nos diz: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. É isso aí, o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Em outra versão, nós poderíamos ler da seguinte forma: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Então a nossa curiosidade de hoje é que o coração do sábio está à sua mão direita e o coração do insensato está à sua esquerda. Isso aí, vamos agora ouvir uma música. Antes vamos mandar um alô aí, pessoal. Antes de tudo, queremos mandar um alô aí todo especial, mandar um alô todo especial para minha esposa, Cíntia Torres, Cíntia Rodrigues. Deus esteja abençoando você. Muito obrigado pela sua audiência, meu amor, te amo muito. Quero mandar um alô também para Pastor Alain, Macau, Rio Grande do Norte. Macau. Pastor Alain, que está lá em Macau, que Deus esteja abençoando sua família, seu ministério. Deus continue fazendo com que o Senhor e sua família perseverem em propagar, em pregar o Evangelho
a essa cidade. Mandamos um alô todo especial também para... Quem é aí, pastor? Vai ficar mais cego do que eu. Mano, rapaz, novo desse jeito, o negócio tá ruim, viu, seu Nilson? Quero mandar um alô para a irmã Neide, ela mandou um alô para mim, para o irmão Rômulo, manda um abraço aí para Diomar e para a irmã Cíntia também, que está ouvindo o programa Momento Jovem lá na Cachoeira. Também quero mandar um abraço aí para o pastor Renato Júnior e a irmã Lena, e aí, só lembro de Judite e de Judá, viu? O mais novo eu não lembro não, eles estão lá na Guiana Inglesa. Estamos em oração e ação. Oração e ação. Que Deus esteja abençoando o ministério de vocês aí. Muita saudade de vocês, viu? E persevere aí na luta. Tá bom? Manda o nome aí. Coloca o nome Agora vai a dúvida. Mas coloca o nome aí do herdeiro mais novo aí. Viu, pastor? Então vamos ouvir aí mais um louvor. E esse louvor quero enviar para todos esses amados irmãos que estão nos escutando aí em diversos locais, né? No Rio Grande do Norte, aqui na Guiana Inglesa. Então muita gente aí nos escutando. Então vai o próximo louvor, mas antes a pergunta do dia, né? Vamos lá para a pergunta do dia. Qual o livro da Bíblia que fala que o sol e a lua foram detidos? Qual o livro da Bíblia que fala que o sol e a lua foram detidos? Vamos lá, seu Doca, participa aí, manda mensagem aí, seu Doca. Então o próximo louvor vai para todos esses amados ouvintes que estão nos escutando aí. Guarda, Senhor, o meu coração. Programa Momento Jovem. Senhor.
Desde já nós agradecemos a você que está conosco. Um abraço aí para Kelly Elaine, lá na Guiana Inglesa. Um abraço também aí para o irmão Wagner Gregório, que está nos ouvindo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. E a princípio vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar. Senhor, nós queremos rogar a Ti insistentemente, de maneira perseverante, para que o Senhor nos instrua sempre na Tua palavra. Que a Tua palavra seja o nosso alimento espiritual cotidiano. Que ela, ó Deus, derrote em nós todo o pecado, mas que ela também nos dê um caminho a seguir que agrada e que glorifica o Teu santo nome. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê a graça de podermos aprender mais da palavra do Senhor neste momento. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. O livro de Colossenses foi escrito por Paulo. Ele tem 4 capítulos e ele vai tratar acerca de diversos assuntos, mas um dos assuntos principais é mostrando a divindade de Jesus Cristo. E nós já estudamos o capítulo 1, aonde nós vimos aí a introdução, vimos pelo menos 2 orações de Paulo, uma que é uma oração de ações de graça, agradecendo por tudo o que Deus tem feito
ou tinha feito na vida daqueles irmãos, e intercede por eles, reconhece homens que trabalharam ali, como Epáfras, mas também a outra ele ora pedindo para que Deus esteja a cada dia fortalecendo a fé daqueles irmãos e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então ele começa a mostrar de fato a pessoa de Cristo, e aí desde o capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23 ele mostra a pessoa de Cristo. Quem é ele? Como foi que Deus o revelou? Ele demonstra a criação dele, como nós podemos ser habitados por ele, transformados, e podemos então agora crescer, porque através dele fomos reconciliados com Deus, através dele nós temos acesso a Deus, porque ele é a nossa reconciliação. E aí do versículo 24 até o versículo 29, ontem nós vimos a ideia do perdão de Deus e o que esse perdão traz para a minha vida, e ali Paulo manifestou um grande interesse que vai aumentando gradativamente quando a gente vai entrando nos capítulos de Colossenses. Hoje chegamos no capítulo 2 e vamos então começar a caminhar. Eu queria começar dizendo que aqui houve uma luta por parte do apóstolo Paulo que foi necessária. Você já pensou que alguém pode estar lutando por você? Alguém pode estar guerreando por você? Alguém pode estar desenvolvendo relacionamento com Deus, pensando também em sua vida? Isso é o amor fraternal. Isso seria na Bíblia o que nós chamamos de uns aos outros. Ou seja, a partir do momento que Cristo muda a minha vida, que eu sou transformado por Cristo, eu passo agora a ter uma nova fé em Cristo. E aí essa luta é demonstrada nos 3 primeiros versículos da Bíblia de Colossenses capítulo 2. No primeiro versículo, Paulo já começa dizendo que eles precisavam saber que alguém estava lutando por eles. Paulo diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. E eu fico imaginando aqui que Paulo, ele estava levando esses irmãos a entenderem que a vida cristã é um combate, é uma luta, é uma guerra. Lá em Efésios ele vai dizer que não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Por outro lado, eles precisavam saber que havia um combate. Claro que há um combate na fé cristã, e particularmente eu creio que esse combate ele tem 2 diretrizes. Ele tem uma diretriz espiritual, certo? Uma diretriz espiritual, ou seja, nós estamos combatendo contra hostes malignas, contra principados e potestades, mas também há um combate da fé. Se você atentou, o versículo 4 diz: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio e falácias. Então havia um combate espiritual, mas havia também um combate físico, mental, de defesa da fé. A palavra usada aqui nos dias que se seguem é apologética, uma defesa da fé. Vários são os textos bíblicos que mandam a gente se preparar para a gente defender a nossa fé. Um deles é em 2 Timóteo capítulo 3, eu penso que é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Não, é 2 Timóteo 2 e 15. Errei aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja,
Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria se preparar, ele deveria conhecer as sãs palavras, as sagradas escrituras, para que ele então pudesse se tornar um obreiro aprovado e que ele então pudesse aí defender sua fé. A mesma ideia encontra-se no livro de Colossenses. Porque quero que saibais quão grande luta, ou quão grande combate tenho por vós. Com certeza aqui tinha duas outras ações do apóstolo Paulo: a oração e o ensino da palavra de Deus. Mas não só pelos colossenses, né? Mas pelos que estão em Laodiceia. E quando a gente pensa em Laodiceia, a gente lembra logo de quê? Lembra logo de quê? De Laodiceia? Igreja, né? Creio que lá em Apocalipse, se você for para lá, logo nos primeiros capítulos de Apocalipse vai falar ali as 7 igrejas da Ásia, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E uma das coisas que a gente observa quando se pensa em Laodiceia, o nome em si já é um nome assim meio que descontextualizado do nosso ouvido, né? Laodiceia, ei Laodiceia. Mas Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia. Ela ficava próximo de Colossos e de Éfeso. E essa cidade, ela era muito rica. E ali havia uma igreja do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 4, você pode, por favor, abrir, do versículo 13 ao 18, diz: e dele dou testemunho que muito se preocupa por vós e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Irmãos de Laodiceia, ali tinha uma igreja. E Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, vai falar dessa igreja, vai falar de como o Senhor estava vendo aquela igreja e de como o Senhor estava agindo naquela igreja. Então, havia uma incessante luta pelos irmãos de Colossos, pelos irmãos de Laodiceia. Agora, olha que coisa maravilhosa que Paulo diz aqui. E eu acho que isso acontece nos dias de hoje também. Ele diz: e por quantos não viram meu rosto em carne. Quer dizer, mesmo que aqueles irmãos não tenham visto em carne, Paulo estava lutando por eles. Eu penso que isso acontece hoje. Eu fico imaginando quantos irmãos estão lutando por mim, mesmo não me vendo. Quantos irmãos estão lutando pela igreja em Farias Brito, mesmo não tendo visto nenhum rosto de nenhum dos irmãos. A igreja do Senhor é algo maravilhoso, porque une os que nunca se viram. Os que nunca se viram. De fato, mesmo não sendo tão conhecido, o apóstolo expressa seu amor e favor para com aqueles irmãos em Cristo. Mesmo não os conhecendo, orava por eles. Assim também acontece com nós. Quantas vezes nós estamos orando aí pela Guiana Inglesa, não conhecendo os irmãos a não ser um missionário? Quantos de nós não estamos orando pelos irmãos em Moçambique, conhecendo apenas alguns rostos ali, e eles nem conhecendo nós, mas nós estamos lutando. A luta era também contra os falsos ensinos. É por isso que nós precisamos nos apropriar da Bíblia
e pregar a Bíblia. É ela que vai levar as pessoas a conhecerem o verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino. Irmão, vamos lá ainda no versículo 1. Tem mais alguma lição? Depois a gente vai. Interessante, pastor, que ele fala: eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando. Eu não tinha observado, como o senhor especificou aí, essas duas diretrizes dessa luta e essa visão de que a caminhada cristã não tinha lembrado, na verdade, e consequentemente não observei. Mas o que eu consegui observar desse primeiro versículo é que ele enfatiza essa luta por eles em oração. Ele fala que tem lutado por eles em oração. Então, ele clamando, a oração dele por aqueles irmãos, se você observar o primeiro versículo, é por maturidade espiritual. Aqueles irmãos estavam sendo afrontados, ameaçados por falsos mestres, por pessoas que estavam propagando falsas doutrinas. E aí, se a gente raciocinar um pouco, nós poderíamos imaginar que provavelmente naquele grupo de irmãos existiam irmãos que eram bebês na fé, que eram novos na fé. Então, quando uma pessoa ele é convertido, novo convertido, logicamente ele não tem muito conhecimento das doutrinas reveladas então na palavra do nosso Deus. Logicamente, Paulo ele ora e ele luta por esses irmãos, não só aqueles que já eram mais antigos na fé, como Epáfras, como o próprio Filemon, como nós já estudamos a carta a Filemon, a epístola a Filemon, escrita por Paulo também, como Onésimo, enfim, irmãos que já eram mais, digamos, mais maduros na fé. Mas, consequentemente, tinha outros irmãos que criam em Jesus Cristo, mas que eram ainda, por assim dizer, novos, que precisavam crescer ainda na graça e no conhecimento do Senhor. E aqueles que já eram mais velhos na fé, esses precisavam, logicamente, ensinar esses irmãos. E eles precisavam ter firmes isso em suas mentes, em seus corações. E aí Paulo enfatiza essa questão de estar lutando por eles em oração, e eu consegui pensar no seguinte: por quê? Ele enfatiza essa questão: olha, eu quero que vocês saibam que eu estou orando por vocês. Eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês. Se nós observarmos também no versículo, ele diz que mantém isso. Ele está mantendo uma luta em oração. Agora, por quê? Se nós observarmos, trazendo isso para nós, quando alguém diz que ora pelo Senhor, pastor, por exemplo, o Senhor se sente animado e fortalecido, não? Eu também me sinto assim. Eu acredito que você, quando alguém chega para você, olha, eu estou orando por você, você tem aquele sentimento de, olha, eu não estou só. Tem pessoas que se preocupam comigo. Tem pessoas que oram pelo meu crescimento. Tem pessoas que oram pelo meu amadurecimento. Tem pessoas que oram para que eu persevere na fé. Então nós temos esse sentimento, eu não estou só. E ele diz que, apesar de não conhecer esses irmãos, ele está combatendo esse combate. Ele está lutando por esses irmãos em oração. Ele está orando por crescimento. Ele está orando por amadurecimento desses irmãos. Continuando o versículo 2, ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, ao fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Meus irmãos, como disse Tiago, em Tiago capítulo 5, versículo 16, nós também já estudamos expositivamente esta epístola. A oração, a súplica, muito pode por sua eficácia. A oração de um justo é eficaz, a súplica de um justo muito pode por sua eficácia. E Paulo ele tinha esse entendimento. Paulo ele conhecia Tiago, um dos líderes da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Tiago ele era um homem devoto, um homem de oração. E ele tinha, poderíamos dizer que ele tinha propriedade em falar isso. Então eu tiro aqui desse primeiro versículo ainda, pastor, 2 lições pelo menos. É importante nós orarmos pelos irmãos em Cristo. Por mais que nós não conheçamos esses irmãos, eles fazem parte do mesmo corpo que nós, do corpo de Cristo.
Então nós precisamos orar para que Deus conserve e preserve a vida desses irmãos em fidelidade a Cristo. E a oração, ela une esse corpo de uma maneira extraordinária. A segunda lição é que a oração é de suma importância para a vida do cristão e demonstra submissão e dependência de Deus. E essa prática, se nós observarmos o que Paulo diz aqui, ele diz que estou mantendo essa luta. Então, nos remete à ideia de que precisamos ter constância na oração. Então, Paulo se empenha na oração por esses irmãos para que eles cresçam em unidade e em conhecimento de Deus. É o que o versículo 2 nos diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Paulo roga para que eles cresçam individualmente, para que eles cresçam espiritualmente individualmente, que eles cresçam em amor por Deus, e isso vai gerar consequentemente unidade, vai gerar amor uns pelos outros. E assim, nesse crescimento do conhecimento de Deus, eles poderiam então combater as heresias que estavam sendo pregadas ali naquela cidade de Colossos. E uma dessas heresias era exatamente a Jesus não era Deus, mas uma criação de Deus. Essa era uma das pregações dos falsos mestres, a de que Jesus não era Deus, mas uma criação de Deus. Paulo então, ele se esforça para que Deus conceda essas características. Quais características? Amor a Deus, conhecimento de Deus, unidade. Por quê? Porque essas características são consequência de maturidade espiritual. Quando eu me fortaleço espiritualmente, a vida devocional, a minha vida de dependência de Deus, eu, por consequência, quando eu tenho essa submissão ao meu Deus, essa sujeição ao meu Deus, eu logicamente estou me sujeitando, outra palavra, obedecendo ao meu Deus. E se eu obedeço ao meu Deus e amo o meu irmão e vice-versa, isso remetendo à ideia de unidade, isso culmina então em mais crescimento e progresso na fé, trazendo também alegria na certeza de salvação e vida eterna que Cristo então nos dá. O mistério a que Paulo se refere aqui nesse versículo 2 é o de Jesus, o Messias, como sendo o próprio Deus. No capítulo 1, como nós já estudamos, Jesus, ele é tido como a imagem do Deus invisível. Aqui no capítulo 2, nós vamos observar mais à frente, lá no versículo 9, que nele, em Jesus, está contido plenamente a divindade. Em Jesus está contido toda a divindade. Versículo 9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade está contida em Cristo Jesus. Então ele é o próprio Deus encarnado. E no capítulo 2 então ele vai e reforça isso. E aí eu tiro algumas lições também, pastor, desse versículo 2. Eu preciso ter uma vida sincera, uma vida aos pés de Cristo, uma vida devocional. E se nós pararmos essa palavra, devocional, devoção vem de devoção. Devoção significa apego sincero e fervoroso a Deus. Um zelo, devoção remete à ideia de zelo pela prática da palavra desse Deus. Eu me apego sinceramente, fervorosamente a esse Deus. E quando eu me apego fervorosamente a esse Deus, eu tenho zelo pelo praticar dos seus mandamentos, o observar dos seus mandamentos e da sua lei. Eu preciso fazer de Cristo então o centro da minha vida. Eu preciso então me apegar a esse Deus dia após dia, mais e mais, mais e mais. Uma segunda lição que eu tiro é amar. Eu preciso amar os meus irmãos na prática.
Não é só dizer que eu amo meu irmão, eu preciso praticar esse amor. Se nós observarmos, as Escrituras nos revelam que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de quebrar. Isso remete à ideia então de que eu preciso estar unido ao meu irmão, para que eu seja cada vez mais forte. Então, amar os meus irmãos na prática, ajudando-os no crescimento do conhecimento prático. Conhecimento prático é conhecer e, logicamente, praticar o que eu conheço. Conhecimento prático, então, da palavra de Deus. E sempre orar por esses irmãos, pelos meus irmãos. Apesar que eu não conheço, já falei, eu preciso orar por esses irmãos, porque eles fazem parte do corpo de Cristo, o corpo do qual eu, então, faço parte. E uma terceira lição que eu tive desse versículo 2 é: eu preciso me unir aos meus irmãos, pois fazemos parte de um único corpo. E nós, unidos, um corpo unido em Cristo, o cabeça, nós somos invencíveis. Precisamos nos unir, nos ajudar mutuamente, para que assim cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Só assim nós seremos invencíveis e conseguiremos combater o bom combate. Ok, ainda no verso 2, eu posso ver também algumas lições. A primeira delas é que nós precisamos ter um alvo quando lutamos. No verso 1, Paulo diz: quero, pois, que saibais quão grande luta venho a ter por vós. Então ele tem uma luta. Essa luta é real. Essa luta, ela é constante. Mas para que lutar? Eu preciso ter um alvo quando eu luto. Eu preciso ter um alvo. E aí no versículo 2, ele diz logo no começo: para quê? Então o alvo é para que, número 1, o meu coração seja fortalecido em Cristo. E aí 2 palavras: confortado e vinculado juntamente em amor. E isso ligando a Cristo, porque o final do verso vai falar de Cristo. Segundo alvo, ele diz ainda: para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então, o segundo alvo era uma igreja forte, irmãos fortes. Mas tem um terceiro alvo também aí. Lá no finalzinho, na parte C do verso, diz: para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Então a gente pode ver pelo menos 3 alvos aqui. Primeiro, um coração forte em Cristo, uma igreja unida em amor e, claro e evidente, como foi falado, um enriquecimento do conhecimento de Deus. Então, toda luta espiritual, pelo menos eu entendo, deve ter alvos, como Paulo estabeleceu aqui: coração forte em Cristo, uma igreja unida em amor, um enriquecimento do conhecimento de Deus. E isso é algo que deve transbordar, ele usa a expressão, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. E a ideia é que o que estava oculto em relação a Deus, agora está revelado em Cristo. Nós podemos ter isso em Cristo. Chegamos então ao último verso, não sei se o tempo vai dar, mas eu vou tentar correr aqui, o verso 3. Em quem temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, em Cristo nós teremos o pleno conhecimento de Deus. Nós conheceremos plenamente a Deus. Sem Cristo nós somos ignorantes das coisas de Deus. Só um texto bem rápido em Romanos, capítulo 5. Você pode abrir lá, Romanos 5, versículo 10, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados em Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. Então, em Cristo, nós deixamos de ser inimigos e passamos a ser reconciliados. Ou seja, quando eu sou reconciliado com Deus, eu sou reconciliado também no conhecimento. Eu passo a ter conhecimento de Deus. De fato, todos os tesouros, e eu diria os mais importantes tesouros que o homem pode conquistar na sua vida, está em Cristo. E eu preciso de Cristo. Alguns dizem que não há riqueza em estudar ou ler a Bíblia, né? Eu ouvi isso esses dias. Me deixa a Bíblia, não preciso estudar a Bíblia. Mas quando você começa a ler a Bíblia, olha o que o verso diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se você não precisa, se não quiser, não precisa ler nenhum outro livro. Se você ler só a Bíblia, você vai ser um homem muito sábio, uma mulher muito sábia. Se você quer ter sabedoria para criar seus filhos, para viver com um bom relacionamento com os outros, leia as Escrituras. E o interessante é que a luta de Paulo, travada, era para que os irmãos pudessem ter o conhecimento, ter a sabedoria de Deus, para que não fossem enganados por pessoas que queriam ludibriar a sua fé, destruir a sua fé. Paulo disse que não. Tenham conhecimento de Deus. Eu luto para que vocês tenham e para que vocês vivam isso. O apóstolo Paulo tem uma luta, e essa luta ele estava travando constantemente. Eu digo que é uma das lutas mais difíceis na minha vida, na vida de Paulo, na vida de qualquer um servo de Deus. É conduzir outras pessoas a Deus, conduzir servos de Deus a Deus, servas de Deus a Deus. Desses 3 versos, eu vou deixar 3 lições para nós, juntando com o que Rômulo deixou aí. A primeira lição é: lutem uns pelos outros. Vamos lutar uns pelos outros. Não cansemos de instruir na palavra de Deus as pessoas. E a terceira lição que eu deixo para nós é que a nossa maior e mais difícil luta será conduzir pessoas a conhecerem a Deus. Mas que bom que o Espírito Santo nos ajuda, e Ele nos dá a graça de poder somente pregar, e Ele é que vai fazer com que as pessoas possam conhecer a Deus e viver esse conhecimento de Deus. Tá bom? A gente não vai poder continuar, já são 11h58. Vamos então amanhã continuar. A gente pega aí do versículo 4 e vamos seguir aí até diante. Leia em casa, medite. Hoje eu fiz uma pergunta. A pergunta do dia é: qual o livro da Bíblia que fala que o sol e a lua foram detidos? Qual o livro da Bíblia que fala que o sol e a lua foram detidos? Sabe qual foi? O livro de Josué, capítulo 10, a partir do versículo 12. Tá bom? Josué 10, a partir do 12. Infelizmente nós vamos ficar por aqui. Não vamos o recado aí, convidando o pessoal para a live. É isso aí, hoje à noite, a partir de 9 horas, se Deus quiser, teremos a live Boas Músicas, você não pode perder. Lá nós compartilhamos boas músicas que exaltam a Deus, que edificam nossas vidas com letras bíblicas. Então você não perca, entra no canal do programa Momento Jovem, e a partir de 9 horas, se Deus quiser, estaremos ali sintonizados compartilhando boas músicas. Você também pode pedir a sua e compartilhar conosco boas músicas que exaltam a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, você que está pelo Facebook, pela Carmovida FM 104,9. Até amanhã, se Deus quiser. Um alô aí para todos os ouvintes e amigos do Senhor Henrique Damasceno, que Deus esteja abençoando vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, até amanhã, se Deus quiser.